Maravilha, gravando. Vamos começar aí a nossa brincadeira, então. Tínhamos resolvido o exercício de entrar com 5 valores e descobrir qual era o maior e o menor. A gente sabe que a proposição é utilizar desvios condicionais, os famosos ifs da vida, né? A gente fez aí a primeira resolução, que deu um valor grandão de teste, né? A gente testou um monte de coisa e a gente conseguiu ir reduzindo os testes aos poucos. E legal, a gente chega na resposta. Bacana, funcionou. A gente viu que a gente poderia fazer um teste mais reduzido para cada leitura. E agora vem aquela provocaçãozinha básica, né? Será que eu consigo determinar qual que é o maior e qual que é o menor de 5 números lidos sem utilizar um desvio condicional, sem utilizar um if sequer? É uma boa pergunta, né? Alguém imagina alguma maneira de fazer isso? Eu não estou nem falando da utilização do operador ternário, mas tem outras formas aí. Se alguém imaginar, manda aí no chat para a gente ver se tem alguma ideia, alguma coisa. Eu tenho uma ideia, eu acho que dá certo. Eu nunca testei. Vou experimentar com vocês agora. Se funcionar, bem, se não, a gente ainda fica procurando outras formas de resolver o mesmo exercício. Vou fazer então aqui um arquivo salvar como, e aí eu vou chamar esse cara daqui de versão 2, agora esse cara é versão 3, terceira versão desse arquivo daqui. E aí, beleza, a gente tem a terceira versão dele, vamos começar aqui então fazendo a modificação dos nomes, tá tudo bonitinho, tá joia, funcional, e agora a ideia é não utilizar if e conseguir da mesma forma determinar o maior e o menor com o que a gente já viu até hoje, né? Bem, se vocês estão fazendo as listas, muito provavelmente chegou na demanda e necessidade de utilizar a biblioteca matemática. Dentro da biblioteca matemática, como eu já comentei, temos várias funçõezinhas, vários métodos que nos auxiliam com algumas coisas. Dentro da função da biblioteca matemática, existe um método chamado max, que ele determina qual que é o maior valor entre dois, e ele retorna o maior. Você passa dois valores, ele retorna o valor do maior. E, em contrapartida, nós temos o min. O min, ele retorna o menor de dois valores. Todos eles são da biblioteca matemática. Então, é uma possibilidade, sim, de utilização para dizer, determinar quem que é o maior e quem que é o menor. Como eu expliquei na aula passada, você tem que imaginar isso aqui passo a passo. Se você imaginar os 5 valores de uma vez, não dá certo. Você tem que imaginar o processo como um todo. Primeiro processo, li um número, estou aqui com um número lido. Esse número que eu li, ele é o primeiro número que eu tenho. Eu não tenho os outros 4 números que eu vou ler ainda. Eu só tenho o primeiro. Se eu só li o primeiro, então esse primeiro, ele é o maior e ele é o menor, porque eu ainda não sei os outros. Nesse instante, aonde eu só tenho um número, ele é o maior e ele é o menor, isso aí a gente já tinha feito. Então, isso daqui, perfeito. O maior e o menor é o primeiro número lido. Maravilha. E como que eu poderia substituir esse if daqui para utilizar o max e o min? Porque aí, a partir desse momento, né, li o primeiro, eu sei que é o maior, é ele, e o menor é ele também. Quando eu leio um segundo número, eu tenho que descobrir qual destes dois é o maior e qual destes dois é o menor. Então, eu preciso executar aí um teste com a biblioteca matemática que vai nos ajudar. Essa brincadeira vai ser a seguinte. Opa. Você pode fazer da seguinte forma. A biblioteca matemática é math com M maiúsculo, ponto. E aí, quando você coloca o ponto, você consegue acessar as funções que tem dentro dela. A função para verificar maior se chama max. Então, max. E agora eu quero determinar qual que é o maior entre dois valores. Quais dois valores, né? Entre o
N1, desculpa, entre o N2 e o maior, né? A gente está lendo o segundo, né? Entre o N2 e o maior. Eu quero saber quem que é o maior desses dois números. A ordem não vai influenciar. Se você colocar maior e N2, também está tudo certo, né? Não tem problema nenhum. E da mesma forma, a gente vai fazer aqui embaixo, math.min, que é para verificar o menor. E aí você tem, só para mostrar que tanto faz, né? Não tem ordem. Você pode verificar quem é o menor entre o menor e o segundo número. E aí, isso daqui já vai ter, com certeza, esse daqui é o valor do N1. Esse cara daqui é o N1, com certeza. E esse cara daqui é o N1. Então, ele está verificando quem que é o maior entre o N1 e o N2. Só que quando eu executar esse teste para o N3, ele vai ter o maior entre N1 e N2, comparando com o N3. E o menor entre N1 e N2, comparando com o N3. Então, esse processo daqui vai ser bem bacana e a gente, né, de fazer, fica bem menorzinho, né? Ó que bonitinho. Você coloca lá N3 e a gente faz lá para o menor. Tem uma coisinha. Olha lá. Vou deixar agora esse aqui na ordem. Só para ver que tanto faz, tanto fez, né? Estou deixando aqui na ordem. Você pode fazer também para o próximo. O próximo aqui. Nesse daqui eu vou colocar vírgula N4 depois, só para ver que pode colocar de qualquer um dos lados, que aqui a comparação ele vai retornar o maior entre os números analisados. Então, não importa a ordem que a gente passar. E aí, a gente pode fazer dessa forma e fechando aqui o N5. Olha lá que bonitinho, ó. Que demais. N5, N4, aqui, opa, estava faltando aqui o 3, ó. N3, N2 e o N1, todos ali. Isso daqui resolve bem o nosso problema. Será? Né? Vamos testar. Então, quando temos dúvida, a gente testa. Vamos começar aí a nossa execução. Ampliando aqui a tela para a gente ver um pouquinho. Vou entrar com o valor 1, 2, 3, 4 e 5. Ele conseguiu descobrir que o maior é 5 e que o menor é 1. Se eu mudar a ordem, será que ele consegue determinar também o maior e o menor? Né? Consegue determinar da mesma maneira. Então, funciona e não utilizamos nenhum if. Não diretamente. Obviamente, dentro da função max, da função min, tem um desvio condicional, mas isso aí não nos cabe agora entender. Lá dentro tem. Eu sei que tem que ter, tem que existir esse bagulho lá dentro. Tem que ter. E aí o bacana é isso, lá dentro tem. Mas, para a gente, não estamos utilizando. Pois não? Diga. Pode, por favor, como funciona esse método máximo e mínimo de novo, por favor? Que eu caí e voltei agora. Pô, cara, não se machucou, não? Ai, ai. Cuidado, Marcão. É isso que dá, meu filho. Depois do almoço, bate aquela leseira, a gente fica meio devagar, tem que tomar cuidado, né? Mostra sim, Marcão. Funciona da seguinte forma. A função max e a função min, as duas, elas recebem dois parâmetros. Então, você passa dois valores para ela. E ela analisa, no caso da max, qual destes dois valores é o maior. E aí, o maior, ela devolve. Então, se eu passar, por exemplo, né? Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, eu coloquei, dentro do maior estava o valor 7. E lá o N4, você passou o valor 8, digitou 8. 7 é maior que 8? Não, 7 é menor. Ah, então quer dizer que o 8 é maior? É. Então, ele vai devolver o valor 8. Ele devolve o maior. No caso do menor, ele vai analisar o 7 e o 8 e ele vai devolver para você o valor 7, que é o menor valor. E aí, ele faz com que você tenha o resultado do maior e do menor também. É uma outra forma de ser aplicado. Ao invés de utilizar um if, você pode utilizar
a função max e a função min. Entendi. Obrigado, professor. Imagina, meu querido. Suzy, eita, dá uma olhada para ver se não tem mais coisa rodando também, porque pode ser, né, muita coisa rodando junto do Teams, aí ele fica mais lentão. Ou tentar abrir pelo navegador ou aplicativo. Se você está no aplicativo, vai para o navegador. Se está no navegador, tentar ir para o aplicativo para ver se ele se mantém um pouquinho mais estável. É uma possibilidade. É, uma possibilidade, Suzy, que é interessante, se você está usando o Dini, por isso que eu gosto. Entende agora por que eu gosto de usar o Dini? É para diminuir a quantidade de processamento. Quanto menos, melhor. E aí, ele ocupa pouca memória também. Uma possibilidade pode ser assim, mesmo você fechando as abas, ele ainda continua consumindo recurso. Você fechar todo o navegador e abrir somente uma aba para colocar o Teams rodando. Pode ser, se você quiser, eu tô aqui, eu aguardo, não tem problema nenhum. A gente fica aguardando você retornar. Porque aí ele libera a memória do navegador todo que estava ocupando. É um caos que acontece. Alguém tem alguma dúvida do funcionamento dessa ideia daqui, né? Dessa forma de resolver o problema? Ou entenderam? É diferente, né? É uma forma que realmente não é a mesma, né? É muito importante. E aí você entendeu o seguinte: um exercício que eu passo, você consegue uma resposta, mas não existe só uma resposta e só uma forma de fazer. Existem várias. Existe a forma do Cristóvão, a forma da Suzy, a forma do Marco, a forma da Fran, a forma do Sandrão, a forma da Camila, do Gustavo, do Brebal, do Bruno. Cada um tem uma maneira de resolver. Algumas podem até ser muito parecidas com de outra pessoa, mas existem muitas maneiras. Eu vejo soluções de vez em quando que os alunos eles conseguem trazer para mim. Eu fico parado olhando assim, meu Deus, como que o ser chegou nisso? Eu falo assim, você copiou da internet, achou em algum lugar? Não, professor, pensei nisso. Assim, você fala, caraca, que da hora, legal, parabéns, pensou fora da caixa, né? Pensou em algo que normalmente a gente não pensa. E é muito bacana porque cada cabeça é uma sentença, né? Como diz o ditado popular, cada cabeça pensa de uma forma diferente. E é isso que é legal. A gente chega em resultados iguais, ou seja, no mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes. E isso daí é programação. Então, a programação nunca necessariamente tem apenas um caminho para chegar à resposta correta. São raros os casos onde você só tem um caminho. Se só tem um caminho, provavelmente é porque ainda não foi estudado muito, porque deve ter outros. Mas normalmente tem vários caminhos. E o legal de você pegar um problema é tentar executar vários caminhos para chegar no seu objetivo, né? Isso daí é estudar programação. Então, não se preocupe se você estiver fazendo 10 versões do mesmo exercício. Tá tranquilo. É isso daí. Programe, codifique. Quanto mais codificar, mais fácil ficará fazer novos códigos. Essa daí é a grande pegada, a grande ideia, né? Então, é bem tranquilo mesmo a forma com que você deve aprender. Tenta resolver o problema de novo. Tenta resolver de uma nova forma. E é isso daí. Vamos brincar um pouco fazendo os próximos exercícios, que também são bem legaisinhos, né? Olha lá, escreva um programa que solicite 5 números ao usuário e imprima quantos são negativos, positivos e quantos são zero. Então tem que pedir 5 números e você tem que pegar e descobrir quantos são maiores que zero, quantos são zero e quantos são menores que zero. Então, aí ó, que bonitinho, facinho de fazer, legalzinho, e a gente vai montar isso aí agora. Vamos começar então um programa novo. Vamos fazer lá um programinha novo. Deixa eu só pegar o nome desse cara, arquivo, salvar como. Só para
Esse aqui é a letra B, fica tudo igualzinho. Aí, vamos começar. Se eu vou ter que ler 5 números, né, eu tenho que fazer o import do scanner. Import java.util.scanner. Bonitinho. Se eu criei um scanner, né, se eu importei o scanner, eu tenho que criar um. Scanner leia igual a um novo scanner que vai escanear a entrada do sistema, system.in. Ele pede para que eu leia 5 números, então vou declarar 5 números, int n1, n2, n3, n4 e n5. Declarei lá 5 números. Preciso informar para o usuário que ele deve me informar o número, né? System.out.print entre com um número e eu vou ler o primeiro número. N1 recebe meu objeto de leitura, leia, e agora ele tem a expectativa que o próximo valor digitado seja um inteiro. Next seja um int. Então, o próximo seja um inteiro. E aí a gente vai replicar esse processo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ler os 5 números. N1, N2, N3, N4 e N5. Lendo aí os 5 números. Beleza, acabei de ler os 5 números. Eu preciso agora fazer com que ocorra algum teste e eu possa verificar quais números, né, o que cada número é, né, positivo, negativo ou zero. E ele pede para contar. Se ele pede para contar, quer dizer, então, que eu tenho que armazenar essas informações. Então, beleza, eu vou ter que guardar estas informações. Int positivos. Por enquanto, eu tenho 0 positivos. Eu tenho os zeros. E eu tenho aqui os negativos. E aí eu tenho agora positivos, zeros e negativos. 3 variáveis que eu criei para serem os nossos contadores de cada um dos nomes que eles representam, né? Dos números positivos, dos zeros e dos negativos. Então, vou utilizar uma variável para cada um dos tipos de contagem que eu quero fazer. Esse teste daqui, ele pode ser executado a cada leitura, então eu posso fazer esse teste a cada leitura, ou eu posso fazer todos os testes no final, não tem problema. Mas não vamos escapar disso daí, né? Então, eu vou fazer um primeiro caso, né? Eu li um número e vou testar esse número. If N1 maior que 0, eu vou fazer. Ó que legal, dá para usar sem chaves. Eu vou colocar aqui sem as chaves, porque eu só tenho um comando, né? Positivos, mais. Estou incrementando em 1 os positivos. E aí eu posso fazer, se o N1 for igual a 0, zeros, mais. Posso fazer if o N1 seja menor que 0, negativos mais. Beleza, olha que bonitinho, ficou da hora. Agora eu preciso replicar isso daí. Só que como eu falei para vocês, existem várias formas da gente montar esses testes. Alguém poderia fazer uma crítica ao que eu montei aqui? Não seria melhor colocar só um else no último if ali, no lugar do último if? Eu já gostei dessa crítica. Vou então executar isso daí.
Muito legal, Marcão. O tombo deixou o Marcão mais esperto, rapaz. Já chegou com tudo. Vamos fazer por N2, então. Marcão, vai ditando aí o caminho para mim. É isso daqui? Pode colocar o positivo na primeira linha mesmo, mas pode colocar aí também. Pode colocar aqui. E aí eu posso fazer o que depois? If N2 igual a 0. Aí zeros mais. Zeros mais. Depois só um else e negativos mais. Show. Nossa senhora, curti. A gente, nesse exato momento, a gente tem quantos testes sendo executados. Se o número é positivo, ele vai executar um teste, 2 testes e acabou. Se o número é 0, ele vai executar um teste, 2 testes e acabou. Se o número é negativo, ele vai executar um teste, outro teste e já cai aqui embaixo. Então, beleza, ele está fazendo 2 testes. Bacana. Gostei. Alguma outra sugestão de como que a gente pode montar? Alguma ideia de como a gente poderia modificar ou otimizar ou fazer diferente, né? Não precisa nem ser uma otimização, só o ato de fazer diferente é legal. Eu vou seguir a ideia aqui do Marcão. O Marcão deu uma ideia bacana, eu vou seguir a ideia dele, ó. If a gente está falando do N3. Se o N3 for maior que 0, então eu vou fazer aqui, ó, positivos mais. E agora nenhuma novidade. E se eu fizer um else aqui? E aí eu faço o famoso if de novo, e aí eu faço o teste do N3 igual ou menor, aí é a escolha de vocês, né? Aí qualquer um dos dois está tranquilo. Se for isso aqui, eu vou fazer aqui, ó, zeros mais. Se não, eu faço negativos mais. Ó, que bonitinho. Ficou em uma estrutura assim, né? Indentadinha, bonitinha. Algumas pessoas, e aí eu vou mostrar, algumas pessoas fazem isso daqui. É a mesma coisa. Não existe um else if, tá bom? Ou um elif, que tem em algumas linguagens. É else if, que seria a mesma coisa de estar fazendo isso. Não existe um else if na linguagem Java. É else, e aí você está colocando if. Por que que isso daqui funciona? Porque aqui eu tenho apenas um comando. Eu só tenho um comando, e aí eu não preciso abrir chave. É só por conta disso. Eu não preciso abrir chave quando eu tenho apenas um comando. Lembrando só esse detalhe, né? Um comando, não há necessidade, ó. Tanto é que aqui não houve abertura de chave de bloco, porque eu tenho um comando só. Apesar da gente estar escrevendo isso aqui em várias linhas, isso daqui é uma linha só também, poderia ser escrito tudo numa linha, então não há necessidade, é um comando apenas, o if começa aqui e termina logo aqui. Ele passa por todo esse processo. Então, é um comando apenas. Então, esse um comando não precisa estar dentro de um bloco. Se eu tivesse mais de um comando, aí haveria necessidade de bloco, com certeza. Olha que interessante aqui. Quando você vai fazer um teste desse, e aí a gente vai falar um pouquinho de análise algorítmica, né? Analisar o algoritmo em si. Qual que é a probabilidade mais comum de acontecer? Números negativos, zeros ou positivos? Por incrível que pareça, a probabilidade é sempre da gente digitar um número positivo. É muito mais comum a gente pensar em um número positivo. Então, o primeiro teste que eu faço é com números positivos. Se a segunda maior probabilidade de ser digitado são números negativos, eu deveria testar aqui não ser igual a 0, mas sim ser menor que 0. E aí eu trocaria os zeros por negativos, né? Inverteria os dois aqui. Por que isso daí? Vou voltar e vou explicar aqui desde o primeiro.
Olha lá, o primeiro, quando a gente lê lá o N1, ele faz quantos testes? Ele faz um teste, ele faz 2 testes e ele faz 3 testes. E aí eu vou pegar aqui o segundo caso que o Marcão falou. Ele faz um teste, ele faz 2 testes. Pô, otimizou, faz 2. E aí esse outro aqui que eu modifiquei, ele faz um teste, ele faz 2 testes. E aí você deve pensar assim, eu só escrevi um else a mais. Eu acho que, né, que talvez esse daqui de cima seja melhor porque eu estou escrevendo menos coisa. Será? Vamos ver aqui, vamos pegar. O que eu falei para vocês que normalmente a maior probabilidade de ser digitado um número positivo. É muito mais comum a gente digitar números positivos ou pensar em números positivos. Então, a probabilidade maior de um número positivo, então vamos supor que foi digitado um número positivo. Se foi digitado um número positivo, vamos pegar aí, foi digitado o 11. 11 é positivo. Ele vai fazer um teste e vai contar. Fez um teste. Ele vai fazer mais um teste. Fez 2 testes. Ele vai fazer mais um teste. Ele fez 3 testes. Se for digitado número positivo agora para esse trecho de código, um número positivo, ele fez um teste. Adicionou lá no positivo. Ele fez mais um teste para verificar se é 0. Fez um segundo teste. Não é, ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai incrementar o negativo. Então, você vai ter a contagem de positivo e a contagem de negativo nesse caso. Ó. De novo. Ó. A gente tem um problema aí de lógica. A gente não prestou atenção achando que somente isso daqui resolveria, mas não. Se eu digitar um número positivo, digitei 11. Esse cara daqui vai entrar e ele vai fazer aqui. Esse outro vai verificar que 11 não é igual a 0. Ele vai jogar no else e vai fazer isso daqui. Então, ele vai contar para o 11 como positivo e vai contar para o 11 também como sendo um negativo. Probleminha, né? Probleminha. Exatamente, a gente teve um problema aí. Agora vamos analisar a terceira possibilidade, que a gente está cheio de else lá, ó. A gente colocou if, else, né? Então vamos testar aqui. Eu digito um número positivo. 11 é maior que 0, ele vem e incrementa positivos. Acabou. Fez um teste. Agora, se eu tiver, por exemplo, o 0 como sendo o segundo valor mais digitado, mais comumente digitado, né? Ele vai testar aqui. É positivo? Não. É 0? Acabou. Só na menor probabilidade que ele vai cair no else. Então, só aqui que ele vai vir para esse lado. Entenderam a ideia de você montar estruturas de decisão? Não é simplesmente jogar o if à toa. É você entender e pensar qual que é a melhor estratégia para executar menos testes. Então, eu sempre tento colocar no if mais externo o que for mais provável, o que mais deve de acontecer, como verdadeiro. Coloco para ele executar e acabou. O que não é verdadeiro vai cair para o else e ele vai testar. Então você vai filtrando e você vai restringindo. Então você tinha todos os números, agora você tem essa faixa, agora você tem essa, até chegar no else e só poder ser aquilo. Mas é o mais provável para o menos improvável, né? Então você segue essa lógica daí para você ter uma otimização de código. Obviamente, foi o que eu falei. Para o nosso exemplo didático, você vê esse negócio sendo executado aqui, você vai falar assim, ai, professor, que chato isso daí. Eu falo, realmente, é chato. Agora pensa que isso daqui fica dentro de uma tela, de uma ferramenta online que você desenvolveu, que tem, sei lá, um nome que foi amplamente divulgado agora esses dias, porque alguém chutou um cabo lá, né? Deixou cair o equipamento, aí desconectou o cabo, aquele que começa com F, né? Aí imagina que você está lá no seu site de figurinhas, o F, seu bonito lá, o azulzinho, e aí você coloca um teste desse aqui para tudo quanto é gente que está acessando ao mesmo tempo. Cada milésimo de segundo, cada milionésimo de segundo que você ganhe é ótimo, é interessante, é
muito interessante. Por quê? Porque o tempo que é consumido por um usuário pode ser insignificante, ele é mínimo, mas você tem que multiplicar pelos milhões de usuários simultâneos que você tem. E aí, a partir do momento que você multiplica pelo 1 milhão de usuários, aquela coisinha que era mínima se tornou algo realmente complexo. E aí, quando você diminuiu um tequinho que seja, aquele valorzinho mínimo que você diminuiu, no final da multiplicação de tudo aquilo, fez um impacto absurdo. E é isso daí que é a técnica de otimização. Então, a gente avalia não só sobre uma execução, mas você avalia sobre a possibilidade de ser executado em um ambiente com vários e vários e vários testes. Obviamente, isso aqui é um exercício bem simples, didático, mas eu já estou lançando a ideia de por que que se faz dessa forma. Poderia simplesmente falar, ah, você faz assim porque é bonitinho, mas não, eu quero que você entenda que lá na frente, quando você estiver trabalhando e desenvolvendo os teus códigos para as tuas soluções computacionais, qualquer otimização pode ser muito significativa. E aí você tem que pensar assim, o meu sistema vai ser acessado por quantas pessoas? Ah, o sistema que eu desenvolvi é para uma empresa que tem 40 pessoas. Então, tem uma máquina boa que vai rodar, não preciso me preocupar. Cara, se você tem uma máquina boa e você tem prazo para entregar, eu pessoalmente falo para você, se você fizer isso daqui, não é ruim. É esquisitinho, mas não é ruim não. Tá bom, foi de boa, foi sossegado, rodou. Mas se você tem lá um sistema que é acessado por 40 milhões de pessoas ao mesmo tempo, não faça isso. Por favor, faça algo desse tipo daqui. Pense em quem deve de ter a maior probabilidade de ser digitado, maior valor, para colocar aqui no primeiro caso, quem tem a segunda maior probabilidade para o segundo caso, e assim por diante. E aí você otimiza a execução do seu código. Você faz com que, com os desvios condicionais, sejam executados a menor quantidade de testes possíveis. É isso daí que eu quero que vocês comecem a imaginar e pensar a partir de agora. Na hora que você for montar um if, não monta o if a zóio, não. Gasta um tempinho pensando nessas possibilidades, sabe? Valoriza o tempo que você está escrevendo o teu código e pensa no quanto ele pode ser mais eficiente, quanto que ele pode ser melhor. E tenta determinar isso daí, escrever ele com o maior esmero, com o maior cuidado possível para que ele realmente seja muito bom. E aí, isso daqui do else é uma pegadinha. É um ponto muito comum que acontece. Eu adorei quando o Marcão deu essa ideia, e Marcão, agradeço e não se desmotive por conta de ter não colocado o else aqui. É muito comum a gente cair nessa brincadeira daqui de esquecer, porque a gente tem que analisar o que acontece, né? Diga, meu querido. No caso do exemplo do Marcos que ele deu, se eu trocasse negativo por zero, invertesse, daria certo, não daria? Aí ele iria incrementar nos zeros. Mesmo ele testando, tipo, o primeiro ele ia testar valor 11, aí ia dar maior que zero, aí ia Beleza. somar. Aí ele vem aqui e está testando. Se esse cara daqui é menor que zero, aqui é negativos. Não, E entendi. aqui é Uhum. Aí se ele zeros. não for Aí o negativo que também, ele é acontece? zero. Ele vai Entendi. somar no zero e vai somar no positivo. Não, entendi. É uma pegadinha. E assim, é uma pegadinha lógica. E assim, vocês perceberam antes de eu explicar? Quantos perceberam antes de explicar? Levanta a mão. Cara, eu programo há muitos anos. Eu tô com 39 anos, eu programo desde aí dos... Comecei com 14, então eu tenho aí uns 15 anos de programação, né? Mais 15, dá uns 20 anos de programação quase, né? Tem aí 25 anos de programação. 25 anos de programação. 25. 25 anos. Alguém aí tem mais de 25? Deve ser poucos que tenham mais de 25. Então, eu tenho mais tempo de programação do que vocês dividem. Então, eu não posso ser comparado. Então, eu vou me excluir. Eu não levantei a mão. Alguém aí viu esse detalhe do else na hora que eu escrevi o código, que eu fiquei tão alegre na hora que falou? Eu falei, legal, vou poder explicar isso daqui, bacana. Não. Então, quando eu falo para você que você tem que escrever o teu código, e você tem que voltar e você tem que testar,
eu não estava brincando, não. É sério, você tem que voltar, tem que testar, tem que rever, tem que avaliar o teu código. Isso daí é aonde você aprende, é aonde você avalia. E aí, pô, o Everson chegou agora, e se eu trocar? Cara, não sei, troca e testa. E assim, a resposta é testa, testa, faz e testa, faz e testa. Porque quanto mais você fizer, mais testes você executar, mais aquele negócio vai entrando na tua cabeça e você vai entendendo. É uma mágica muito louca. A execução de vários e vários códigos e vários testes, de repente você está olhando para o código e você fala, pô, cara, você não está vendo que está errado. Eu falo, mas aonde? Pô, professor, aí, ó, troca esse negócio. Eu falo, mas aonde, cara? Eu vou ter que pegar e fazer o teste na mão aqui para achar o que você está olhando. É essa a grande sacada. É assim que a gente aprende a programar. Então, cada passo desse para o caminho da programação é meio trabalhoso, mas ele leva você a um benefício muito maior no final. Então, não veja o erro como um problema. É o que eu falo. O erro na programação é uma das coisas que mais ensina. Se você fizer e acertar, provavelmente você é medíocre como programador. Porque você faz, acerta, você não tenta descobrir por que aquele negócio ali funcionou direto. Você vai para o próximo. Agora, você faz e erra, você vai procurar o teu erro. E aí você vai estudar o erro, vai entender o erro, vai descobrir por quê e vai corrigir. Aí você corrigiu e você vai falar assim, tá, eu fiz desse jeito, mas e se eu fizesse desse jeito? Aí você vai modificar, aí vai dar erro de novo. Aí você fala, peraí, mas vamos ver se eu corrijo dessa forma. Não vai voltar para a forma anterior. Vou tentar ir para uma terceira maneira. E você vai tentando. Isso te engrandece como programador. É uma forma única de aprender. É testando, 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 testando. Por isso que eu gosto de ter bastante exercício na lista. Não é para sacanear nenhum aluno fazendo vocês programarem desesperadamente, não. É para que vocês programem, para que vocês se tornem programadores. Porque a única forma de aprender a programar é programando. Não tem outra saída. Então, muito legal perceber isso daqui, ó. Quem não percebeu, melhor ainda, porque a gente fez uma discussão sobre isso daqui. Eu poderia ter caído na besteira de, não, cara, isso aqui tá errado, tinha que ter um else aqui, ó. E aí sim, com esse else aqui, você vai ter esse cara funcionando, né? Então, olha lá, precisa. Mas não, eu deixei para a gente avaliar, para a gente discutir código, que é isso daqui que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo uma linguagem. Não é porque a gente está há muito tempo falando sobre ela que não tem esses detalhes. Não é porque você já fez um semestre, que você já tem um semestre de programação, que eu não posso te ensinar mais do mesmo, né? Eu estou te ensinando mais sobre a parte algorítmica do negócio, usando a nossa técnica aqui da nossa linguagem. Então, a gente está pegando a parte técnica da linguagem Java e eu estou te mostrando. Olha, você tem que analisar isso, você tem que ver isso, você tem que testar. E é isso, você tem que testar. Show de bola, vamos ver se isso daqui fica bonitinho, né? Vou replicar esse conceito daqui, vou fazer de outra forma, né? Vamos fazer alguns outros testes. Vou fazer um if completo, if n3 não, agora n4 maior que 0. E aí eu vou abrir chave agora, ó. Aí eu vou lá, positivos, mais. Fecho chave, else, abro chave, fecho chave. Dentro do else, vou escrever meu if. If, e aí vamos testar. Ali foi testado 0, vou testar menor aqui, só para a gente ver diferente. N4 menor que 0. Se N4 menor que 0, eu posso vir aqui e colocar, ó, vou fazer sem chave dentro, né? Vou colocar aqui, ó, negativos. Mais. Else. Zeros. Mais. E aí, ó, a gente tem também uma outra forma. Estou usando chaves e não estou usando chaves. Posso misturar tudo isso? Posso, sem problema nenhum, tranquilo. Vou fazer o último aqui para a gente ver. Esse eu vou colocar chave em tudo. If, else, legal. Fazer diferente esse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu poderia testar, por exemplo, se
N5, se N5 não é igual a zero, que a gente está testando se é, né? Eu vou testar o contrário. Se não é igual a zero, eu vou testar aqui se N5 é maior que zero. Se for maior que zero, a gente vai falar aqui positivos mais. Se não, é negativos mais. Por quê? Porque eu sei que ele é diferente de zero. Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. E aí, se ele não é diferente de zero, ele só pode ser igual a zero. Então, ele incrementa aqui. Mais uma forma diferente da gente resolver esse problema, né? Então, a gente tem a possibilidade da resolução desse problema de várias e várias formas. Então, aqui eu testei se era diferente de zero. Se é diferente de zero, só pode ser positivo ou negativo. Se não, se ele não é diferente de zero, ele é igual a zero, então ele cai aqui. E ao final de tudo isso, a gente apresenta, né? System.out.println, e aí eu vou apresentar aqui, ó, positivos negativos. Esse cara aqui. Aí, ó, que bonitinho. A gente mostra tudo lá. Belezinha. Compilando o nosso programa. Não deu erro de compilação. Quer dizer que dessa vez eu não escrevi muita coisa errada. Começando lá. Entre com o número. Eu digitei 1 positivo, 5, 6, 5, 6, estou só contando. 5, 4 e 7. 1, 2, 3. 3. Um negativo e um zero. Beleza. Contou. Tudo bonitinho. E aí a gente pode testar várias e várias vezes que ele vai estar contando de boa. A gente já corrigiu lá os problemas. E não importa a maneira com que você faça, se você vai usar as chaves, se você não vai usar as chaves em todos os momentos, se não vai usar em nenhum momento, se você vai fazer os testes encadeados ou se você não vai fazer os testes encadeados separados. O importante é que você esteja ciente do funcionamento e saiba como é. Obviamente, esse primeiro caso daqui, eu recomendo de coração que você evite fazer esses testes, né, largados. Se você conseguir, né, juntar estes testes, você vai ter um ganho de benefício aí bastante significativo. Como eu falei para vocês, dessa forma, se a gente digitar, e a probabilidade é muito maior para os números positivos, se a gente digita números positivos, ele só faz um teste. O resto ele não precisa mais testar. Executou aqui, acabou, já era. Então, são coisas legais que a gente vai pegando aí de manha no decorrer do caminho para diminuir a quantidade de testes que eu poderia executar, né? Então, fica a ideia de como se faz análise dos códigos e verificando várias formas de executar e resolver o mesmo problema. Alguma dúvida sobre como a gente resolveu isso daqui? Alguma pergunta? Não? Maravilha, então.